Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Diz assim na palavra do Senhor, Êxodo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Muitas vezes, na nossa vida, nós nos deparamos com situações ou com circunstâncias, seja na nossa área emocional, seja na nossa área espiritual, ou nas nossas finanças, na nossa família, que a seguinte pergunta: onde está Deus? E quando nós olhamos para esse contexto, Êxodo retrata quando Deus tira o seu povo com mão forte do Egito. E se lembra, se você conhece essa história, você sabe que Deus, para tirar aquele povo do Egito, ele manda as 10 pragas. E até que o faraó, ele não vê o prejuízo que acontece na sua nação e libera o povo. E aí aquele povo sai por causa da mão forte de Deus. E aquele povo de Israel, eles podem ver milagres extraordinários. Eles veem a provisão, o sustento de Deus. Eles veem a praga chegando no Egito, não, mas não chegando na sua casa. E isso é sobrenatural. Mas Deus leva eles, como diz aqui no versículo 2, para eles acampar diante de Piarote. Não é verdade? Perto de Piarote, entre Migdol e o mar. E é interessante que como nós lemos aqui, o desejo do coração de Deus é fazer com que o nome dele seja glorificado. O desejo do coração de Deus é fazer com que todos os povos, o povo de Egito, reconheça a glória de Deus. E é muito interessante que quando esse lugar, perto de Piarote, Migdol, é um lugar cercado por montanhas, e aquele povo está ali acampado, ao seu redor tem montanhas, à sua frente o Mar Vermelho, atrás os egípcios que pensavam que eles estavam confusos, então nós falar com esse pensamento, nós vamos destruir eles, nós vamos recuperar os nossos escravos, nós vamos matá-los, nós vamos alcançá-los. E esse pensamento também permeia dentro do povo de Israel. E é interessante que muitas vezes esse povo, mesmo vendo as mãos fortes do Senhor, mesmo vendo milagres extraordinários, a pergunta que permeava o coração deles era também: onde está Deus? Será que Deus nos tirou do Egito para morrermos deste lugar? Será que não havia caixão suficiente no Egito? Como nós sentimos falta das cebolas do Egito, como nós sentimos falta da comida do Egito. Lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos uma vida bem melhor, mais tranquila. E agora Deus nos trouxe para cá para morrer. E há muitas vezes essa dúvida que permeia o nosso coração. E um detalhe importante, olha só, versículo 2: acampem à beira do mar, de fronte de Baal-Zefon. Essa palavra Baal-Zefon não é um lugar. Baal-Zefon é um ídolo. Como nós já falamos, Deus derrama várias pragas sobre o Egito a fim de confundir e desmascarar vários deuses falsos e mostrar que ele é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro rei, que só há um. Mas algo estava escondido dentro do coração daquele povo, que era muitas vezes essa dúvida de quem era Deus. Quando nós olhamos a palavra Baal-Zefon, o significado dela significa Senhor do Norte. Mas essa palavra Zefon, conjugada com outro verbo, tem um significado diferente. Essa palavra Zefon conjugada a outro verbo, nós podemos ver um significado dela que vai encaixar perfeitamente nesse texto, é naqueles salmos, quando o salmista diz assim: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando essa palavra escondi é um outro verbo conjugado com essa palavra Zefon, e tem esse mesmo significado. Então, na cultura judaica, esse deus Baal-Zefon, esse ídolo Baal-Zefon, é um deus escondido. E quando nós olhamos, Piairote significa lugar do silêncio. Deus, em vez de continuar avante, em vez de levar aquele povo direto para perto de Canaã, Deus queria tratar
essa dúvida interna dentro do coração deles. Deus queria silenciar essa voz interna de medo, essa voz interna de incredulidade, essa voz interna que nos tiram os olhos de Jesus. Por isso que aquele povo olhava para trás, olhava para o Egito e se confortava com aquela vida, porque eles duvidavam, eles não conheciam que era Deus, achavam que aquele Deus, que Jesus, era como esse Baal Zephon, um Deus escondido, um Deus que não se preocupava, um Deus que não se importava. Quando a gente vê a palavra do Senhor em Jeremias 29, diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando Deus está falando isso para o povo de Israel, ele está falando: ei, eu sei o que é bom para vocês. Por isso eu vou permitir lutas, eu vou permitir que o exército inimigo ataque vocês e os alcancem. Para quê? Para que vocês reconheçam que eu tenho o melhor para vocês. E muitas vezes é assim na nossa vida, Deus permite circunstâncias para que os nossos olhos venham voltar para Jesus, para que o nosso coração venha ser tratado, para que os ídolos que estão escondidos dentro do nosso coração venham ser expostos e desmascarados, e para que os nossos olhos venham contemplar quem era o nosso Deus, a beleza do nosso Deus, que é um Deus Emanuel, Deus conosco. Amém? Deus quer silenciar essa voz interna dentro do meio do seu coração. Muitas vezes eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, seja qual seja a sua dificuldade, seja as suas finanças, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, na sua escola, nos seus estudos. Mas Deus, Ele quer silenciar a voz do medo, Deus quer silenciar a voz da incredulidade. E é interessante o que ele fala no versículo 13, olha assim, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Essa palavra não tenham medo, fiquem firmes, silencie as vozes dentro do seu coração. Silencie essas vozes que tiram o foco e se prepare para o milagre. Se prepare para o sobrenatural. Será que você está preparado para o sobrenatural? Será que você está preparado para ver a mão forte do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Então, a palavra de Deus que Deus tem para o seu coração, para mim e para você, é silencie a voz interna. Silencie a voz do medo, silencie a voz da incredulidade, silencie a voz das circunstâncias. Se prepare para o milagre e veja o sobrenatural do Senhor. Porque quando aquele povo silencia a voz interna e se prepara para o que Deus vai fazer, Deus fala para Moisés: diga ao povo que marche. E quando aquele povo dá o primeiro passo, o mar começa a se abrir. Sabe, nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos estar posicionados. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, se essa palavra serviu para você, eu quero que você curta, comente, compartilhe. Eu gosto muito de um texto e é o real propósito de eu estar fazendo esses vídeos e quero fazer mais vídeos como esse. Lucas capítulo 6, na palavra do Senhor diz assim: e dá-se-vos-á medida recalcada, sacudida, transbordante. Na medida que nós somos generosos, Deus é generoso conosco. Sabe, que verdadeiramente você possa ser generoso com aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Amém? Um abraço. Que Deus possa continuar te abençoando e falando no seu coração em nome de Jesus.